exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a nossa baixeza, quem era nós, as nossas limitações, e Deus fez coisas gloriosas em nossa vida. Então, irmãos, eu sou um homem feliz. Casei-me com uma mulher linda, tenho um filho abençoado, todo mundo crente, todo mundo servindo a Deus, maior riqueza que eu tenho. Não quero ouro, não quero prata, eu não ando à procura disso, eu ando só à procura de uma coisa, glorificar a Deus. Amém? Espero que você pense a mesma coisa, porque a gente tem um tempo aqui na terra. E esse tempo passa tão rápido, né? E depende do que você e eu estamos semeando, qual é a semente que sai da sua boca, qual é o que estamos plantando nos corações. Será que a nossa vida está servindo de rastro de luz? Será que as nossas pegadas estão levando gente a se corrigir? Será que a nossa postura é uma postura nobre? Porque o Evangelho trouxe nobreza para nós. Não importa onde você nasceu, a educação que você recebeu, o Evangelho é uma cultura do céu. Quem se converte aprende tudo de novo. Aprende a viver, relacionar, se perdoar, amar, a crer, a confiar, a depender. Então o Evangelho faz algo extraordinário que nenhuma outra coisa faz na nossa vida. Então, irmão, eu me sinto muito honrado, mas muito honrado. Onde hoje eu fico pensando, minha filha foi fazer um concurso lá em Recife. Meu filho está aí, uma caravana, como eu fico feliz com isso, né, de evangelização. Todos eles estão envolvidos na obra. Qual é a maior riqueza que eu tenho? É essa riqueza. Está todo mundo fazendo alguma coisa para a eternidade. Nada de dinheiro, de money, não. E eu louvo a Deus, eu fico feliz, muito feliz. Sou um homem feliz. Meus amados, nós vamos ler aqui no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Mesmo sentados. Tem alguma pessoa não evangélica aqui? Se tiver, levante a mão, só para identificar. Amém, Deus abençoe. Tem alguma pessoa que já foi evangélica, está afastada da igreja? Há alguém aqui? Levante a mão, tem uma ali. Amém, é bem-vinda. Em nome de Jesus. Glória a Deus, todos são bem-vindos. Capítulo 3, Filipenses, Paulo fala o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Paulo está falando no contexto de maturidade, de chegar a varão perfeito, de ser igual a Cristo no sentido humano, né? Alcançar a umbridade perfeita como um cidadão dos céus. E ele diz: irmãos, quanto a mim não ajo, que não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, essa perfeição não é uma perfeição no sentido de não ter falha, mas maturidade. Todos que são maturos, todos que chegaram a ser um homem no sentido espiritual, moral, ético, cristão, alcançou maturidade. Sabe perdoar, sabe amar, sabe relacionar-se, sabe viver, porque o maior desafio para nós é aprender a viver. Morrer é muito fácil, bota uma corda e a gente morre rápido. Mas saber viver, precisamos aprender de Jesus e da palavra, né, irmão? E viver bem. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta, dirigida à igreja de Filipos. Eu quero começar lá em Atos, capítulo 20, fazendo referência ao primeiro contato. Paulo e Silas estavam
na sua segunda viagem missionária, entraram em contato com Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Mas ela estava, no momento, morando em Filipos. Uma mulher socialmente bem posicionada, e se converteu pela pregação de Paulo no sábado. E ela então disse: achais que eu sou digna, a minha casa é digna, venham para cá, fiquem na minha casa. E certamente o apóstolo Paulo, a partir daquele momento que a conversão de Lídia, do carcereiro logo após, carcereiro da cidade, começou a pregar o evangelho que resultou na igreja de Filipos. Filipos era uma cidade pequena da Macedônia e que verdadeiramente ela tinha uma igreja que tornou-se modelo. A igreja de Filipos é a única igreja, é uma das igrejas, melhor dizendo, que doutrinariamente Paulo não chama a atenção dela, não mostra que tem erros vivenciais, nem de credibilidade. E Paulo foi beneficiado pelo amor dessa igreja, pelas várias vezes, pelo menos 3 vezes, a igreja enviava donativos para Paulo, quer seja ele esteja solto, que esteja na prisão. A igreja nunca se esqueceu de quem pregou o evangelho para ela ou para a cidade de Filipos. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é a igreja agradecida que nós nos deparamos com Filipos. Filipenses foram pessoas gratas, foram pessoas que não se esqueceram daqueles que semearam as boas novas ali em Filipos. E houve a conversão, repetindo, Lídia, carcereiro, e depois da igreja. E Paulo então amava essa igreja, e a igreja o amava, correspondia. E por 3 vezes nessa carta você vê que a igreja enviava donativo, dava uma sustentação material para o apóstolo Paulo. Quer esteja ele em prisão, que esteja ele solto, a igreja estava ligada. E isso é muito importante, foi muito importante para o apóstolo, que é uma carta de pessoal e de gratidão, de reconhecimento, e na qual, eu já disse, não encontramos Paulo reprovando-a, nem tampouco trazendo doutrina diferente, né? Então, é uma carta muito pessoal e muito abençoadora, porque ela expressa gratidão, expressa satisfação, expressa reconhecimento. Irmão, nós devamos ser uma pessoa agradecida. Todos nós chegamos aonde estamos porque houve alguém que Deus usou para nos ajudar. Ninguém é capaz de viver sozinho, não alcança os ares, as alturas sozinho. Você ou eu, quaisquer um de nós, somos ajudados, somos apoiados, somos auxiliados. Então nós não somos super, nem Deus quer isso. Deus quer que nós entendamos que se chegamos aonde chegamos, se desenvolvemos até aqui, em qualquer que seja a sua área, setor, chegamos porque Deus foi conosco, e porque Deus usou a nossa família, e porque Deus usou, além da nossa família, outras pessoas que aconselharam em momentos de crise, momentos em que a gente estava perto de colocar o pé num lugar perigoso. Deus usou alguém por amor do seu nome que nos socorreu. Então, sou grato a Deus e eu não posso esquecer de tantas pessoas que me ajudaram a errar menos, a acertar mais. Pessoas que me ajudaram a aprender, pedir perdão. É difícil. Mesmo como crente, a gente é meio duro, meio insensível.
Aos nossos olhos é humilhante. A gente quer o perdão de Deus, mas essa história de chegar para um irmão, perdoe-me, e ainda, apesar dos ensinos, a gente erra. Eu nessa igreja errei muito, fiz muita coisa que não devia ter feito, e eu nem mesmo fico assim a pensar, por que eu fiz isso? Prejudicando pessoas que não tinham nada a ver. Então nós precisamos ter muito cuidado em pedir a Deus a graça de sempre fazer um exame de consciência e procurar voltar, procurar consertar, procurar amar, procurar viver dentro de si mesmo bem. Se você viver bem com a sua consciência, diante de Deus, diante dos homens, se torna muito mais leve a sua vida, se torna mais fácil os relacionamentos, porque não podemos viver nesse mundo sem aprender a relacionar-se. O relacionamento com Deus, como Criador, como Senhor, relacionamento conosco mesmo, relacionamento com a família, relacionamento no meio onde trabalhamos, servimos, estudamos. Para onde quer que formos, nós temos que nos deparar com essa palavra relacionamento. E a melhor coisa é quando a gente aprende a relacionar-se. Primeiro, só aprendemos que relacionar-nos quando a gente sabe por nós mesmos que somos falhos. Eles falham, mas nós também falhamos. Então, dá um desconto nos erros dos outros. Não ser agressivo. Não é? Às vezes a gente, quando é mais novo, é empolgado, ministerialmente, no trabalho secular, na universidade, em qualquer ambiente cultural, nós mostramos o nosso eu. Mas a melhor coisa é quando a gente aprende a desligar o nosso eu e colocar-se na cruz. E permitir que Jesus seja Senhor. Porque se for olhar para a natureza humana, todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. E o resultado do pecado é a morte, é a separação, é a destruição. E o texto aqui, Paulo falando da igreja de Filipos, eu quero só destacar esses dois versículos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Paulo falou sobre a maturidade, no contexto, do homem amadurecer, dos estágios espirituais que a gente deve alcançar. Em seguida, ele falou dele próprio e disse, eu julgo que eu não cheguei ainda a ser um homem perfeito, na perfeição que Deus requer, não a perfeição absoluta, mas relativa como homem. Mas ele acrescentou algo que nós podemos também acrescentar. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Muita gente quer viver ao mesmo tempo preso ao passado, às almarras, às marcas, às mágoas, os ressentimentos, as tristezas, as injustiças que foram-lhe praticadas. E enquanto nós ficarmos olhando para trás e relembrando, remoendo, permitindo que a mente continue gestando aquilo, obviamente nós não estamos livres. Nós não estamos livres dentro de nós. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Ele nos resgatou. Ser livre é mais do que pular, é mais do que dançar, é mais do que sorrir. É algo interno, pessoal, alma, espírito. Nada arranhando, nada amarrando, nada amargurando, nada pesando. Poder olhar nos olhos de qualquer pessoa
com ternura, com pureza, com amor, com gratidão, com reconhecimento, porque todos nós somos importantes aos olhos de Deus. E nós devemos valorizar os que Deus colocou, que estão em torno de nós, a partir da nossa família. O privilégio de sermos pais, temos uma família salva. Então o apóstolo aqui está falando, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Quem era Paulo? No sentido moral, irrepreensível. Segundo a lei de Moisés, também irrepreensível. Segundo a maturidade que podemos ver no apóstolo, não há outro igual a ele. Mas para Paulo, ele chegou a dizer, quanto a mim, a minha pessoa, eu julgo que eu ainda não alcancei. Mas eu não fico como que de braços cruzados. Eu me esforço. Primeiro, deixando as coisas que para trás ficaram. Coisas que marcaram, que vieram de encontro, que me machucaram, que me afligiram, que ficou na memória. Eu preciso deixar isso. Ninguém pode ir bem para frente ou correr a carreira cristã com alguma coisa prendendo-o no passado. Temos que nos soltar no coração, soltar na mente, na consciência, ser solto. Uma atitude muito pequena e simples, mas às vezes, dentro da profundidade que ela tem, nem todos conseguem olhar nos olhos com ternura, com amor, com pureza, com perdão. Porque os olhos refletem a alma, as emoções, os sentimentos, a vontade de cada um de nós. O reflexo de lá de dentro vem pelos olhos. Pelos olhos a gente mata, pelos olhos a gente odeia, pelos olhos a gente namora, pelos olhos a gente fala, pelos olhos a gente chora, pelos olhos a gente se expõe o que está lá dentro de nós. E Paulo disse para os irmãos de Filipos, quanto a mim, eu não vou falar de vocês dizendo ele, vamos dizer mais ou menos isso. Eu não julgo que já tenha alcançado a maturidade. Mas uma coisa eu faço. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Primeira coisa que eu pergunto a mim, a você, há coisas ainda que voltam e quando vem na sua consciência, na sua mente, no seu subconsciente, ela machuca, ela entristece, ela traz raiva, ela traz revolta, ela faz você chorar inesperadamente. Se isso é real, aquilo ali está marcando você, está prendendo você, está amarrando você, está bloqueando você no que diz respeito a ser livre. Porque Deus nos comprou para ser livre. Nada de prisões passadas. Porque Ele já comprou e com seu sangue cobriu todas as nossas iniquidades. E a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Livres para amar, cantar, pular, enfim, se aproximar. Então, o apóstolo está falando primeiramente de que não guardava coisas más ou coisas boas só repetitivas, porque até mesmo glórias humanas passadas, elas não devem ficar como se diz, uma coroa de glória. Eu fui, eu fiz, Não, nós não podemos viver. O que passou, passou. Foram tempos bons, você alcançou, mas você já passou desse tempo. A maturidade mostra que você deve continuar olhando para frente, novas etapas. A nossa vida só termina depois do fôlego da vida partir. Enquanto estamos aqui, nós estamos em fase de crescimento. A gente está aqui aprendendo de criança, adulto,
com familiares, amigos, aonde quer que nós formos, é uma escola. Deus sempre usa a boca de alguém, a atitude de alguém para nos ensinar. A igreja concorda com isso? A pergunta é essa: você está aprendendo? Você continua sendo uma pessoa rixosa, magoada, ferida? Ele não vem, eu não vou. Se não fizer, eu não faço. Você está amarrado em que tronco? Desamarre hoje. Decai até que me desamarre. Porque Deus quer você livre. Com sangue Ele derramou na cruz para te comprar. Seja livre de amargura, ressentimentos. Seja uma pessoa embaraçada. Não seja criança, porque o tempo já passou. E você devia e deve, eu devo também, crescer. Não sou mais menino, como diz o apóstolo Paulo, parece que nessa mesma carta, levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa a gente se embaraça, qualquer coisa sai da posição. E uma das coisas mais que vão, ou que vai detectar nossa maturidade é no que diz respeito à questão injustiças. Provinda de alguém que amamos, as pessoas que mais perto de nós, porque as feridas que são feitas por quem está perto de nós, nos cercam, nos amam, custa muito mais, demora muito mais a sarar. Nós precisamos ser uma pessoa sarada, sarada dentro da alma. Falar o que o coração realmente sente. Não nos enganar a nós mesmos. Se é puro, seja puro. No olhar, no conversar, no tocar, no dialogar, no ouvir, no discernir, no praticar. Na justiça, não queira só justiça, coisas justas para você, mas pratica justiça para com o próximo. Porque com o peso que a gente pesar alguém, nós somos pesados também, medidos também. Então nós devemos primeiramente trabalhar isso em nós. Que tipo de cristão eu sou? Quais as semelhanças que eu tenho com Cristo a respeito desse assunto? Tem gente que dá, por exemplo, na questão dar as coisas para a obra. Eu dou se o pastor fizer isso, aquilo, outro. Eu entrego meu dízimo, minha oferta, mas se o pastor fizer assim, andar assim, olha, amado, não tem nada a ver a vida do pastor, as decisões dele, com a sua vida com Deus. Seu assunto não é com homens. Você não vai dar conta a homens. Você vai dar conta a Deus da sua vida. Todos nós. Amém? A minha submissão, a minha obediência e a humildade que eu devo ter, tem nada a ver com o irmão A, a atitude dele, a palavra dele. Não, o meu caso é com Deus. O seu caso é com Deus. Se você faz as coisas para se exibir, é melhor você não fazer. Porque com respeito a Deus, não vai ter galardão nenhum. Se você quer fazer, faça lá no íntimo. A Bíblia diz que ao dar alguma coisa, faça com a mão que a outra nem sabe. Isso é a maneira, o princípio. Não é para ser visto. Voluntariamente. Sua submissão não é propriamente para pastores, é para a palavra do Deus que é Senhor da sua vida. Quem obedece à palavra está obedecendo a Deus, não é a pastor, meramente. Bom, concorda até aqui com o que eu estou falando? Então, muitas vezes nós temos dificuldade no caminhar, no crescer, no evoluir, no relacionar-se. A partir da própria
às vezes, meio onde convivemos. E o apóstolo aqui está falando, quanto a ele, eu não julgo que eu haja alcançado essa maturidade ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Quais seriam as coisas que é preciso esquecer hoje? Pense bem. Repito a mesma frase para você não se esquecer. Todas as vezes que eu, você, nós, ao vir à mente um fato, uma frase, uma lembrança, uma atitude, e que ela machuca, faz a gente ficar triste, perturba, isso não está resolvido ainda. Precisa resolver. Abrir mão, perdoar, esquecer, fazer por menos. Você não vai muito longe dessa maneira. Essa é uma brecha onde o inimigo vai colocar os lixos, as mechas. Mecha é um instrumento, pode ser de ferro, de madeira, para abrir muitas vezes rochas. E começa pela pequenininha, bota outra mais na frente, mais larga, até que ela possa rachar uma rocha. Igualmente as coisinhas pequenas são as mais perturbadoras. Lembranças, imaginações. Satanás é tão pilantra que muitas vezes ele joga sonhos, não só para solteiro, mas para casado. Sonhos que você foi dormir e não estava sonhando, estava pensando nada daquilo. Porque ele quer lhe culpar. Ele quer enojar você e dizer que você é culpado. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele é enganador. Ele joga lama na sua vida e ele diz, você está sujo. Como você não pode ser crente desse jeito. Você não pode cantar, você não pode pregar. Você não pode falar de Deus. Você está sujo. O diabo jogou a lama e ainda culpa a gente. Se você cair no açapão do diabo, quando dá fé, você vai ficar rendido, vencido, dominado pelas ideias que veio de fora. Não veio da palavra. Olhe, você e eu devemos direcionar a nossa vida pela palavra. Cuidado, sua segurança está na palavra. Com humildade e sinceridade, se você está na palavra, diabo nenhum vai tirar você da palavra, do caminho, do relacionamento certo. Você é mais do que vencedor. Para vencer o diabo é pela palavra. Não é dizendo, eu vou jejuar, você pode jejuar, mas se você não estiver firme na palavra, usar a palavra para fechar a boca e a ação maligna, você não anulará a acusação, o juízo, a tentação, o desejo. Ele bota e diz, é você que não é tão santo assim. Você está falando língua estranha na igreja, mas eu vejo que é os seus pensamentos. O diabo joga, excita e culpa. Mas você é filho de Deus. O sangue te comprou. A vitória é sua. Use o direito da posição que Deus lhe colocou. Amém, amados? Amém. A outra coisa que é uma tentação é quando a gente assume certas posições. O cuidado com cargos. Porque às vezes a gente acha que Deus nos deu autoridade e às vezes a gente sai além do limite. Eu já saí. Já pedi perdão nessa igreja mais de uma vez porque errei, porque pequei, porque utilizei de mau grado. Quem está aqui na frente parece um mandão, mas a Bíblia pede que ele seja mais humilde que todos vocês. E esse reconhecimento da cruz é que nos deve trazer aos pés do Senhor. Porque quanto a nós, de vez em quando, a gente pode fazer bobeira.
Então, amados, o apóstolo está falando da igreja de Filipos e está falando acerca dele próprio em relação ao que tinha recebido dos irmãos. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Concluindo com esse pequeno tópico aqui, se tiver alguma coisa do passado que estiver atuando ainda, sem ser esquecida, sem ser solta, nessa noite, corte esse cordão umbilical. Nessa noite, tire esse pensamento, esse sentimento do passado. Olha para frente. Ame, libere perdão, corte isso de uma vez para sempre. Amém, irmão? Eu tive muita dificuldade em relacionamento com meu pai. E mesmo depois de crente, porque eu ouvia e via cenas e ouvia palavras e atitudes que me enchia de raiva, revolta. E a primeira pessoa que o diabo quer que você tenha raiva é do seu pai. Seu pai, ele representa Deus. E Satanás quer mostrar as falhas do seu pai. A mãinha é abraço e beijo, ela é compreensiva, é maravilhosa, mas quando se trata de pai, a gente vai ver tanto pecado nele. E eu via pecado do meu pai. E mesmo como crente, passei muito tempo. No meu íntimo, eu não perdoava. Eu era um dos espias do meu pai. Espiando, olha ele ali como ele está fazendo, ó, tá. Eu era um acusador, eu cooperava com o diabo na acusação. A pergunta é essa: como é que vai você e seu pai físico? Já morreu. Ainda morto, pode ser que você não andou bem com ele. Você sabia que você pode liberar perdão para uma pessoa que morreu? Você não andou bem com enquanto ela estava viva, não reconciliou-se. Ela morreu e você não fez a coisa certa. Pode fazer agora? Pode. Deus está vendo. Agora veio a luz, diante da luz você diz: Senhor, me perdoa, tu sabe que eu não fui um bom filho. Eu não amei meu pai. Eu julgava, acusava, criticava. Todo mundo acha que quando casar vai ser melhor do que o pai. Pode observar isso, principalmente homem. Quando eu casar, não vou ser como ele. Vou dar um exemplo para os meus filhos. Quando casa, às vezes faz pior do que o pai fez. Boa coisa é a humildade. Aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É interessante que o perdão pode ser com a pessoa morta já e com a pessoa viva, por incrível que pareça. Porque é o reconhecimento do erro. Se eu reconheço, eu posso pedir perdão a Deus, mesmo que o ciclano já partiu, já está encaixado, está na glória. Senhor, eu fui falho com ele. Nessa noite eu tenho certeza que há alguma coisa a ser colocada diante de Deus. Nem sempre é louvor. Só. Mas alguma coisa que entrou que não era para ter deixado de entrar. Pessoas que fazem a obra de Deus e para fazer, faz do seu modo. E não do modo que Deus espera que ele faça. Com amor, com carinho, com fé, com gratidão. Nós não somos cristãos porque somos bons. Não fomos nós que fizemos alguma coisa para ser alcançado. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Não fomos nós que nos libertamos, foi Ele que nos libertou. Quem olhou do céu para nós foi Ele. Quando nós nem queria nem um nome de crente na nossa boca, Deus já olhava para nós: você vai ser um filho meu. Então, vamos esquecer as coisas que não foram certas. A partir do lar, da nossa família. Que a maior vitória não está aqui cantando. A vitória maior está no relacionamento familiar.
dentro de casa. Se não tiver uma postura espiritual certa na família, você pode cantar maravilhosamente bem aqui no culto, mas está errado a maneira de viver. Todo mundo concorda com isso que eu estou falando? Então, vamos ver a nossa vida em casa, como cristão. Paulo está escrevendo à igreja e dizendo mais alguma coisa aqui nesse versículo. Além de esquecer as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Todo crente deve ter consciência do alvo de Deus para você. A meta de Deus. Até onde Deus quer que você alcance. Nem mais, nem menos. Há um propósito na sua salvação. Quando eu me refiro a isso, eu não estou me referindo propriamente a ser pastor, ter cargo, ter ministério, não. Eu estou falando que você foi salvo com um propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Primeiro propósito que Deus tem para nós é que nós amemos ao seu Filho e ao Pai Celestial. Quem me ama, guarda a minha palavra. Viremos para Ele e nele faremos morada. A coisa não começa aqui na terra, começa primeiro no céu. Foi Ele que me escolheu. Eu não merecia. Ele me escolheu. Agora eu devo amá-lo com o amor dele, porque amor mesmo, meu, eu não tenho. Eu não tenho nada para dar ao Senhor. Tudo que você tem é que recebe de Cristo para depois devolver. Em gratidão, em reconhecimento, em fé, em obediência, em fidelidade, porque isso nós não tínhamos, nem temos. É Deus que nos dá. Amém? Eu quero concluir o versículo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim. Avançando. Vida espiritual não envelhece. O corpo envelhece. A mente envelhece. Mas o seu espírito não envelhece. Concorda? Seu espírito deve ser sempre jovem, vivo, ativo, alegre, livre. Que é espírito, é o ser mais íntimo seu, que foi libertado, purificado, comprado. E houve uma transformação que a Bíblia chama novo nascimento. Você nunca mais pode ser o homem velho. Pode ser que apresente a atitude do homem velho, mas você não é mais o homem velho. Você não pode tratar mais das coisas como sendo o homem velho, com rixa, ciúme, disputa. Isso é o homem velho. O velho já morreu. Vamos dizer, o velho já morreu. O velho está na cruz. Já foi crucificado com Cristo. Apresente as coisas novas. Perdão, paz, alegria, gozo, evangelização, prazer no reino, cooperar com Deus, com a obra de Deus, com os irmãos da igreja. Amém? Ah, porque eu sou um velhinho. Meu irmão, você pode estar todo ao quebrado. Seu espírito não está assim não, é seu corpo. Concorda, igreja? Está em cima da cama, não está podendo andar, mas o espírito não está ali deitado não. Está solto, está livre. Você pode voar, você pode ir até os céus. Aí é onde não há limite para as coisas espirituais. Oração não tem limite. Você pode estar numa jaula preso, mas seu espírito está solto. Você pode orar até os confins da terra, ser ouvido e Deus agir em seu favor. Por dentro você é livre, ainda que tenha prisão. Paulo estava preso muitas vezes fisicamente com
Cadeia nos pés, cadeia nas mãos, mas era solto. Preso, solto. E muita gente que está solto está preso. Porque tem amargura. Porque nunca liberou o perdão para quem na verdade precisa. Porque acha melhor ficar guardando o que não presta dentro da alma. Então, irmão, eu era uma pessoa que dei muito trabalho a Deus, ao Espírito Santo de Deus, no que diz respeito a perdoar a partir do meu pai. Só depois de uns mais ou menos 10, quase 10 anos de crente, é que o meu coração foi totalmente quebrado. Quando já no período da visão celular, aqueles trabalhos mais aprofundados, de confissão, de arrependimento, o Espírito Santo me convenceu que eu deveria reconhecer erros que ainda estavam impregnados no meu subconsciente. Para ser livre, você não pode ter nenhuma prisão dentro de você, com respeito aos outros, ao que alguém fez, ao que o diabo fez, ou o que você fez. Se você sabe que Deus lhe perdoa e o perdão, após perdoar, lança no mar do esquecimento e não se lembra mais, você não deve se lembrar mais das coisas erradas e ficar se julgando, se condenando, se acusando. Está livre, livre para adorar, livre para amar, livre para perdoar, não é? Livre para fazer a vontade soberana de Deus. Então, repetindo aqui, o apóstolo está falando nesses termos aqui, Filipenses, repetindo o versículo 13, irmãos, quanto a mim, pastor, já basta não, que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando ou prosseguindo para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Alvo foi dado por Deus, o alvo na sua vida. Tem alvo no sentido terreno, família, educação, dinheiro, finanças, mas há os alvos espirituais. Os alvos de conquista no reino espiritual. Então, nós estamos num reino em que não é comida nem bebida que deve prevalecer, mas a justiça de Deus, a santidade de Deus, a vida debaixo da soberania de Deus. Então, o crescimento da vida cristã não para porque eu me batizei nas águas, não para porque eu entrego um dízimo, entrego uma oferta, não para porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo, falo língua e profetizo. A experiência com Deus, o crescimento por dentro, cada vez mais ele deve se manifestar. E nós vamos testar nós mesmos nos incômodos, nas inquietudes, não é? No momento de turbulência, qual é a sua postura, qual é a sua firmeza, qual é a sua decisão. Se com qualquer coisa você perde a cabeça, e tem crente que ainda usa a boca para falar coisa que jamais deveria falar, entristece o Espírito Santo, guarda coisa dentro da alma que Deus já tinha tirado há tanto tempo. Você é livre, meu irmão. Não deixe mais colocar uma argola no seu pescoço, nem nos seus pés. Ame, faça as coisas por amor. Se é por amor, amém. Eu tenho a ver com quem pastor se está errado e não errado. Minha vida é com Deus. Sua vida é com Deus. Você não cresce se não quiser. Nada impede você crescer. Nada. Ah, é o marido. Não é marido, não, é você. Marido pode ser uma lixa maravilhosa que vai fazer uma limpeza em você, mas é você que deve tomar posição. Amém, queridos? Eu tive muita dificuldade nessa parte. Eu, como pastor, tive. Primeiro, com relação ao meu pai. Mamãe era abraço, beijo e choro com ela, mas meu pai, se eu pudesse, eu matava ele. A raiva, revolta. Não compreendia.
E o diabo deitando e rolando na minha cabeça. Crente. Depois de vários anos é que eu caí na real. O que é que eu estou fazendo? Estou dizendo que eu vou para o céu e o meu próprio pai eu estou repugnando, rejeitando. Se você está aqui nessa situação com algum problema familiar, você não sai daqui sem antes nós orarmos juntos. Eu quero lhe ajudar. Somos pecadores, apesar de crente. Apesar de crente, tem coisa ainda a resolver dentro de nós. Não é? E essas coisas, elas embaraçam, entristecem o Espírito Santo e faz com que não haja um crescimento, de amadurecimento. Então, continuando sendo criança com qualquer coisa, a criança corre, a criança chora, a criança espernega. Mas você não é criança. Paulo disse que quando eu era menino, falava, agia e sentia como menino. Quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Então, por que você está agindo como menino? Por que você, nessa idade de crente, ainda fica enferrujado? Por quê? E por quê? Tem que ser assim, tem que ser daquilo. Meu irmão, nessa obra quem manda é o Espírito Santo. Nem pastor, nem diácono, nem diaconisa, nem título nenhum manda. Quem manda é o Espírito Santo. Amém? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Então, cada vez mais deixa o Espírito Santo encher sua vida. O que está faltando muitas vezes, irmão, é o coração para amar, para perdoar, se abrir. O coração está alinhado com a mente. Se a sua mente for fechada, trancada, se você é dentro por dentro, como é que era o Velho Testamento? Olho por olho, dentro por dentro. Se você ainda está no princípio da lei, saiba que Jesus Cristo já veio há 2000 anos. A graça já veio. Aprenda a amar, aprenda a liberar perdão, aprenda a viver na graça. A graça não tem entulho, não. A graça não traz bagaceira velha, não. A graça limpa, fortalece. Paulo diz a Timóteo que ele devia se fortalecer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você é forte na graça, você supera, você estende a mão, você abre o coração, você faz por amor. Nada, não é pastor, o problema não é pastor, é você. Prossigo para o alvo. Então eu pedi perdão ao meu pai. Pedi perdão a alguns irmãos. Eu me lembro bem que uma vez também pedi a Cido. Eu fiz tanta coisa errada, coisa de criança. Acho que eu pedi perdão a ele também, machuquei desnecessariamente. Pessoas boas. Mas o inimigo quer embaraçar a gente. Deu lugar, você está na frente, ele é o mais visado. Porque um pecado do irmão aí é fácil de perdoar. Mas quando é pecado de pastor, precisa levar um boi para o sacrifício. Velho Testamento, pecado de liderança era, o sacrifício era levar um boi. Já pensou? Um boi vindo atrás para ser sacrificado e o sangue ser derramado, porque o pecado dele era mais grave. É visto. Prossigo. Vamos prosseguir primeiro em casa. Família, una-se. Ore mais com a família. Ame mais sua família. Aproxime mais da sua família. Honre. Porque se você não der honra, não pense que o diabo quer que você dê honra, não. O diabo quer que você seja o primeiro a desonrar sua família. Meu filho não presta, minha filha, minha mulher é assim. Não é a primeira coisa que o diabo faz? Quando é no tempo de namoro, é beijo, abraço, quando se casa. Aí o pastor Zé Américo disse, cada um traz um malote nas costas. E a primeira coisa que chega, depois da lua de mel, cada um puxa aquele pacote de coisa velha e joga no meio da casa. As coisas erradas que a gente tem. E aí começa a digladiar. Ao invés de usufruir, ao invés de amar,
ao invés de estar confortável e agradecido, estamos brigando com a mulher, estamos discutindo por quê? A saia dela, a roupa dela, por causa da hora dela, por causa do jeito dela. Meu irmão, cada um tem um jeito, tem uma roupa, deixa livre. A gente às vezes parece criança, com idade já adulta. Você que está namorando e haja já briga de desentendimento, já na fase de namoro ou de noivado, tenha cuidado com isso, meu filho. Não é isso que edifica seu lar, não. O que vai edificar sua vida familiar é a compreensão. Entender o outro. Cada um tem uma história. Entenda o outro. Você nasceu num lar, ele nasceu no outro. Qual era a maneira dela ser criada, dele ser criado? Entenda a história dos outros para poder ser mais suave. Não esmague os outros só porque você é mais santo, é mais justo, é mais. Tira o mais, deixa Jesus na frente e compreenda os outros. Não é verdade? Eu digo isso em relação a mulheres e maridos, e filhos e pais, namorados e namoradas e noivos. Nessa fase de namoro e noiva, a gente é muito perdoador, conquistador, não é? Nessa fase de namoro e de noivado, meu irmão, o só mostra o que é bom. Melhor perfume, melhor roupa. Escova os dentes toda vez, todo dia. Suvaqueira bem tratada. As axilas estão em ordem. Presente no dia de... Qualquer dia aí já estou dando presente. Mas por causa casa. Primeiro começa a sujeira. Vai deixando toalha por todo canto. E às vezes até tem uns que se esquecem de escovar os dentes. Me desculpe eu dizer aqui uma ilustração usada pelo pastor Américo nas pregações. É interessante, mas ela tem um fundo de verdade. Duas pessoas namoraram e casaram. Já estava na idade avançada. Aquela idade que tanto o rapaz como a moça dizem, do jeito que vem eu pego. Eu não aguento mais, estou sem condição. Porque quando é novinho, o cara espera muito, mas quando está com uns 30 para lá, do jeito que vem eu agarro e seguro e pronto. Só que os dois tinham problema. Um tinha um problema de hálito, o outro tinha um problema de chulé. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Quando o cabo tirava o sapato, tinha que botar com uma légua de distância, que o odor do sapato ninguém aguentava. Mas a santa, quando abria a boca, os mosquitos caíam e as moscas também. Meu Deus do céu. Meu irmão precisa se tratar, porque até as pequenas coisas às vezes a gente não cuida. Principalmente os homens são, às vezes, meio lentos. Não está mais aprendendo da mãe. As melhores lições são da mãe. Essa é minha, agora de todo jeito. Peraí, não é de todo jeito não, irmão. Não é de todo jeito, não é todo tempo. Você tem que ouvir, entender, compreender. E a lei do amor resolve tudo. Compreensão, paciência, perdão. Não é verdade? Você mesmo faça teste, escova os dentes, mas ainda sopra aqui para ver se tem alguma coisa. E não tem coisa pior do que o mau hálito, não. A limpeza faz parte da vida do cristão. Foi limpo no coração e deve ser limpo no corpo, na alma, nas atitudes, na nobreza. O Evangelho nos torna nobres, nobres pela filiação, nobres pela posição que estamos em Cristo.
Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficaram, avançando para aquelas que estão diante de mim. Tanto ministerialmente, você começou, talvez você não tinha cargo, você não evangelizava, você não aprendeu, mas o tempo passou. Você não ganha uma alma, você não testemunha no seu trabalho, na universidade, ambiente social que você faz parte. Você não abre a boca para falar de quem você é, do que Cristo é, melhor dizendo, Cristo é na sua vida. Tem medo, tem vergonha. O ambiente universitário é um ambiente terrível. Professores universitários são os mais usados pelo diabo. Incrédulos, ateus, e que procura dar agulhada contra os cristãos. Se você não tiver uma palavra firme, nem entre na confusão, que você sai envergonhado. Porque o diabo quer calar crente no meio universitário. E é aí onde precisa de luz, entendimento. Abra a boca com sabedoria, lê a Bíblia, conte sua história, quem você era. Comece por aí. Olha, eu posso falar do Evangelho daquilo que Deus fez em mim. Eu não posso falar da senhora, mas posso falar que Deus fez. Quem eu era e quem eu sou. A partir daí, meu filho, você já tem um caminho para andar. Amém? Agora, que não pode é ficar calado diante do mundo incrédulo, cheio de demônio e de pecados. E você com medo. Boca calada. Não. Cristianismo é para ser vencido. Quando o cristianismo rompeu no mundo, era o tempo do Império Romano. Perseguições ao cristianismo, morte, crucificação, prisões, pancadaria. Mas a igreja foi triunfante e é triunfante para todo sempre. A igreja de hoje, do mesmo jeito, encontra um mundo maligno, que o Deus desse mundo é Satanás. A nossa vitória é contra os demônios. E você tem que orar, querido. Não é orar porque o pastor pede, não. É porque se você não orar, não vai ter direção de Deus. Não vai aprender do Espírito Santo. Não vai ter a palavra na hora certa. Você pode ser envergonhado se você não se preparar. Amém ou não amém? Vai de todo jeito para uma classe, não. É cristão. Não precisa chegar e dizer, eu sou crente. Com a Bíblia desse, não faça isso não. Isso é a maior besteira do mundo. Não precisa usar a Bíblia não, vai. Normal. Deixa que a tua atitude, tuas palavras, teu comportamento vai revelar quem você é. Pelos frutos que conhecem as árvores. Então o apóstolo Paulo está agradecendo a igreja, porque nunca esqueceu dele, porque sempre esteve com ele em oração, porque sempre ajudou por onde quer que ele se encontrava, porque foi uma igreja que não teve problema doutrinário nenhum, não se deixou enganar pelos falsos mestres, nem profetas falsos, uma igreja equilibrada. E é uma das cartas mais belas que nós podemos nos deparar. Eu aconselho a vocês, ainda que vocês estão lendo outros textos, leia e releia Filipenses várias vezes, porque é uma carta profundamente maravilhosa de ensinos bíblicos. Ali nós vemos no capítulo 2, versos 5 a 10, quando a Bíblia diz que devamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque ele, sendo Deus, não usurpou. Usurpar é uma postura que o diabo teve, querendo ser igual a Deus. Ele não queria se submeter sendo um anjo, dos arcanjos mais poderosos que havia nos céus, mas ele não quis se esvaziar do ego, e ele quis sempre ser igual a Deus. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, falam da postura desse anjo que era de luz e tornou-se Lúcifer. Então o orgulho é um dos maiores pecados. E eu quero dizer a você que há muito crente orgulhoso. Crente que não ama, que não perdoa, que não faz por menos, que não dá o braço a torcer, só ele tem razão, só ele tem direito. Isso machuca a família, afeta relacionamento familiar, afeta relacionamento na igreja. E a melhor coisa é você fazer como fez Paulo. Uma coisa eu faço, esquecer o que já passou.
Já fez, tá bom, para com isso, já fez. Agora, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo hoje? Qual a realidade dos meus dias? Eu continuo com o mesmo amor, o mesmo propósito, a mesma alegria, a mesma disponibilidade? Deus conta comigo agora, eu sou no passado. Eu sou o crente do passado ou o crente de todo o tempo? Em todo o tempo seja alvo as vossas vestes. Nunca falta o óleo, a unção sobre a vossa cabeça. Eu orava é passado. Eu oro, eu busco porque eu tenho necessidade. Não é uma questão de alguém, de um culto de oração, de um programa de oração em casa, de joelho. Você precisa buscar a Deus. Amém, irmãos? Você não é crente encostado na mulher, crente encostado no pastor. Você é crente seguindo Cristo, os passos de Cristo. O caminho é estreito, a porta apertada, mas daquele que ele pegar pelas minhas mãos, das minhas mãos, ninguém arrebatará. Você está nas mãos de Deus. Ame o Senhor, agradeça o Senhor, porque tudo que você tem vai ficar. Só vai ter resultado o que é eterno, espiritualmente. Que Deus ajude cada um a entender sua oportunidade de ser mais produtivo, sensível a Deus, obediente ao Senhor. Eu estou feliz porque meu filho está começando. Levou hoje de manhã, mesmo no período de chuva, a igreja lá para evangelizar. Eu fiquei muito feliz. Precisa tirar a igreja das quatro paredes. A melhor maneira de ver o mundo como está é o contato com as pessoas, amando-as, revelando o amor de Deus para elas. Não fique de cada para a igreja e da igreja para cada, você não está vendo como o mundo está perecendo. Na escuridão, nas mãos do diabo. Você é o porta-voz de Deus. Você é o profeta da atualidade. Você é o mensageiro que Deus quer contar. Então faça isso hoje. Procure ganhar almas, procure ser uma pessoa sábia, trazer as pessoas para ouvir a palavra, compre Bíblia, dê de presente, ore pelas pessoas. Não é? Se você fizer isso, você está trabalhando para o Senhor. Não precisa cargo, não precisa ser pastor, precisa ter amor pelas almas. Amém ou não amém? Como vai ser o testemunho como crente, onde trabalha? Suas brincadeiras. Às vezes piadas que são duplo sentido, para o povo dar risada. Você não é palhaço, você é um crente. Você é luz. Aonde você trabalha, precisa de luz. E você é essa luz que Deus colocou lá. Amemos as almas, porque elas não terão outra chance depois da morte. Após a morte, segue o juízo. Se você não procurar ganhar almas agora, amanhã pode ser muito tarde. Comece pela sua família. Quantos da sua família não é crente? Tem orado por ela? Jejuma por elas? Se não está fazendo isso, o que é que você está fazendo com o nome crente? Nós somos cooperadores de Deus, amém? Nós somos cooperadores de Deus. Então, às vezes, para não ficar meu problema, minha casa, não, irmão. A família, os vizinhos, as pessoas, Deus quer te usar. Se você se prontificar a fazer isso, vai aparecer pessoas para você pregar o evangelho. Você nem abrir a boca, a pessoa dá espaço para pedir conselho, pedir orientação, e você é esse vaso que Deus preparou para falar. Que Deus nos abençoe. A coisa mais feliz que o homem pode experimentar na vida é você ser o instrumento de evangelizar alguém, arrancar alguém das profundezas do abismo, da sarjeta do pecado, de tudo quanto ele fazia de errado. Não tem alegria maior do que gerar filhos para Deus. Vamos gerar filhos para Deus. Não vamos crescer o nome Batista Missionário. Vamos crescer o nome de Jesus nas vidas. Vamos ensinar o que a gente vive. Não é? Tem um vizinho, tem um amigo, tem um familiar. Faz uma visita. Chama para a tua casa para jantar, tomar o café, compra uma Bíblia, dá de presente, te move.
faz alguma coisa enquanto pode. Amanhã vai ser tarde demais, já vamos sepultar você. Frutifique hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Meu irmão, a minha palavra sempre foi essa, nunca foi diferente dessa. Meu caso é instigar você. Vamos lá, e vamos lá, porque eu sei como é difícil sair da sombra da religiosidade. É fácil ser religioso protestante. Vem, volta, canta, prega, dá o dízimo, a oferta. Está tudo bem, mas não está bem não. Está bem quando a gente está ganhando, conquistando, libertando. E Deus tem muitas almas para nos entregar. Então vamos fazer um propósito, agora mesmo. Se esforce para ver se traz uma pessoa visitante não crente ou desviada para o próximo culto do domingo. Você já vai pensar, orar por ela. Depois você passa na casa dela, usa telefone, usa celular. Mas também pode usar a sua mesa e convidar para um jantar e convidá-la para vir para a igreja. Você fazendo essa parte, Deus fará dele o sobrenatural. Quem salva é Jesus, mas Ele usa homens e mulheres. E eu quero ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus aqui? Levante uma de suas mãos, sinceramente. Senhor, Tu sabes quantos são sinceros e sabe que